Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia o que muita gente acredita ser o caminho certo na vida profissional. A grande pergunta é: será que vender lingerie pode ser de verdade uma opção melhor do que ter um emprego de carteira assinada? Bom, vamos investigar isso juntos. Por muito, muito tempo, a história era sempre a mesma, né? Para ter sucesso, para ter independência financeira, o roteiro era um só: estuda, arruma um bom emprego e trabalha para alguém. Essa ideia foi repetida tantas vezes que virou quase uma regra, o caminho padrão que todo mundo deveria seguir. E é aqui que a gente para pensar. Esse modelo tradicional, ele ainda é a melhor escolha para todo mundo? Principalmente para mulheres com mais de 35, 40 anos, que não querem só o dinheiro no fim do mês, mas também querem ter mais liberdade, mais qualidade de vida. É hora de questionar essa verdade absoluta. Então, quando a gente coloca lado a lado o emprego formal e a ideia de vender lingerie, a comparação que a fonte faz, ela pende e muito para um dos lados. De um, a gente tem um caminho que parece cada vez mais cheio de obstáculos. Do outro, uma alternativa que se mostra bem mais simples e, acredite, lucrativa. Agora, vamos ser bem realistas e olhar para o mercado de trabalho de hoje. A primeira grande barreira é conseguir uma vaga. O que antes parecia ser um processo mais direto, hoje virou uma maratona, sabe? Longa e, na maioria das vezes, bem frustrante. E o processo é exatamente esse que está na tela. É um ciclo sem fim. Você atualiza o currículo, envia para dezenas de vagas, fica esperando uma resposta que muitas vezes nem chega e, quando chega, tem que competir com um monte de gente. É um desgaste que já começa muito antes do primeiro dia de trabalho. E tem um detalhe que pouca gente fala abertamente, mas que pesa muito: a idade. Infelizmente, muitas empresas ainda preferem contratar gente mais nova. Não é nem por competência, mas por acharem que vão aceitar salários menores, sabe? E isso acaba criando uma barreira invisível e super injusta para mulheres com mais experiência. E aí, depois daquela luta toda para conseguir a vaga, veio o salário. E na boa, muitas vezes é uma grande decepção. A gente está falando de valores que, na prática, mal pagam as contas do mês. Pensa só. Passar por toda aquela ansiedade e concorrência para, no fim, o retorno financeiro não compensar nem um pouco o esforço. E aqui tem um custo que muita gente esquece de colocar na conta. Um dia de trabalho não tem só 8 horas, né? Se a gente somar o tempo para ir e voltar, o trânsito, o tempo para se arrumar, essa jornada vai fácil para 10, 11 horas por dia. Ou seja, a maior parte do seu dia simplesmente não é sua. Sem falar no desgaste emocional. É pressão para bater meta, é cobrança o tempo todo, é ter que lidar com um ambiente de trabalho que nem sempre é legal. Muita gente chega em casa completamente sem energia, sabe? Sem pique para viver a própria vida, para curtir a família, para cuidar de si. E talvez o que mais dói seja a falta de reconhecimento. Mesmo dando sangue, se dedicando de verdade, a valorização raramente vem. E muitas vezes o máximo que se ouve é essa frase aí. Fica aquela sensação de que no final das contas, seu esforço não foi realmente valorizado. Certo, agora vamos virar a chave e analisar a outra opção que a fonte nos apresenta. O que por muito tempo foi visto só como um bico, uma renda extra, hoje é apresentado como um modelo de negócio completo que resolve muitos desses problemas que a gente acabou de ver. Mas por que lingerie especificamente? O que faz desse produto uma oportunidade de negócio tão forte? A resposta, segundo a nossa análise, está em 3 pontos-chave que dão uma base muito sólida para o sucesso. Vamos ver quais são. A lógica é a seguinte: primeiro, é um produto ligado ao desejo, à autoestima, à confiança. Segundo, é um produto de recompra, ou seja, as clientes voltam sempre. E terceiro, seria fácil de vender porque atende a todos os gostos, corpos e bolsos. Juntando esses 3 pontos, a gente teria uma base bem forte para um negócio. E isso aqui ilustra talvez a maior vantagem de todas, a liberdade. A ideia é parar de viver de acordo com o relógio dos outros e assumir o controle total da sua própria agenda, do seu ritmo. É uma mudança gigantesca de mentalidade em comparação com o modelo tradicional. E olha só que dado interessante que a análise traz. Não seria preciso trabalhar o dia todo. Com uma boa estratégia, a fonte sugere que dá para ter resultados excelentes dedicando só de 1 a 3 horinhas por dia. Isso porque parte do trabalho viria naturalmente com indicações e clientes que sempre voltam a comprar. Agora vamos falar de dinheiro. A margem de lucro na venda de lingerie, segundo a fonte, pode ser altíssima, chegando a 70% ou até mais. Então, o ponto central aqui é que o ganho não tem limite, não é um salário fixo. Ele está diretamente ligado ao seu esforço e à sua estratégia. Ok, agora que a gente já olhou os dois lados da moeda, vamos colocar eles frente a frente. É nesse momento que a diferença entre os dois modelos, de acordo com a análise, fica bem nítida, bem visual. Aqui, a diferença fica gritante.
De um lado, você tem um modelo tradicional, que é basicamente trocar seu tempo por um dinheiro limitado e ter pouco ou nenhum controle. Do outro, o modelo que, segundo a análise, te dá flexibilidade, um potencial de ganho muito maior e, o principal, controle total sobre o seu negócio e a sua vida. São duas filosofias de trabalho completamente opostas. E essa tabela, bom, ela resume tudo de um jeito que não deixa dúvida. É só bater o olho na comparação. Dificuldade para começar, potencial de ganho, flexibilidade, reconhecimento e controle. A fonte mostra um contraste muito forte. Emprego? Difícil. Salário baixo, horário rígido, pouca valorização. Venda de lingerie? Mais acessível, lucro maior, horário flexível e crescimento que depende de você. Olhando assim, fica bem claro para que lado a balança pesa, né? E chegando ao final, a gente percebe que essa escolha entre um caminho e outro não é só sobre trabalho, na visão da fonte. É sobre uma mudança de mentalidade. É sobre entender que hoje em dia existem outras formas de construir uma vida com mais liberdade e com mais propósito. O argumento final é que o verdadeiro resultado disso tudo vai muito além do dinheiro. A ideia é que, quando se constrói algo que é seu, se ganha confiança na própria capacidade, segurança para tomar as rédeas da vida e, o mais importante de tudo, uma independência de verdade, que não depende da boa vontade de um chefe ou da estabilidade de uma empresa. E a gente termina com essa reflexão. Toda essa análise nos leva a essa pergunta final. Depois de tudo que a gente viu, faz mais sentido continuar num sistema que muitas vezes não dá o reconhecimento e o retorno que a gente merece? Ou será que vale a pena, pelo menos, explorar a chance de construir algo que seja seu de verdade? É uma boa pergunta para se fazer. Bom, espero que eu tenha ajudado você que pretende vender moda íntima, pretende vender lingerie. Quero convidar você para conhecer o nosso método. Nós temos um método chamado Método Moda Íntima Lucrativa. Centenas de mulheres já começaram a vender moda íntima aprendendo comigo, aprendendo conosco. A gente pode ensinar você a começar do zero. Sem ter nenhum centavo, você pode aprender com a gente. Quer saber como? Tem um link na descrição, é só clicar e cair para dentro. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Até!